Nós teremos agora um momento interlúdio, um momento de música sacra especial. Temos conosco o irmão Eli Soares. Ele é professor de canto e é tenor. Recebeu de Deus esse dom e irá exercê-lo agora para a edificação da Igreja de Deus reunida neste lugar. Acompanham também a irmã Viviane ao piano, que também recebeu de Deus o dom que ela tem sabido usar para a glória do Senhor. Vamos nesse momento então permitir que Deus toque a nossa sensibilidade com esse louvor. Com palavras dos irmãos Viviane e Eli. Como nós acabamos de ouvir em Romanos, nós podemos ter a certeza de que Deus estará sempre ao nosso lado, e isso nos diferencia das outras pessoas do mundo. Nós podemos enfrentar a vida dia a dia, tendo a confiança de que Cristo está ao nosso lado e Ele tem preparado para nós maravilhas que muitas vezes nós nem conseguimos, a nossa mente não consegue alcançar tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. Basta nós confiarmos de que Deus estará sempre ao nosso lado, que tudo isso nós iremos receber de graça. Pessoas vivem preocupadas, andam cheias de temor, desconfiam que Jesus não tem amor. Era como eu me sentia, envolvido em treva e dor, mas um dia encontrei o Salvador. Ele veio em pessoa e tocou
Viver esta certeza é viver a essência do Evangelho, a vinda de Cristo uma segunda vez, e coroará o que Ele realizou na primeira vez. Então está faltando este capítulo da grande história da redenção, a história da salvação, a volta de Jesus, a expectativa da igreja. Nós vamos, amados irmãos, agora permitir que os visitantes sejam apresentados à igreja para que possamos ir avante no nosso culto. Então, os irmãos que trouxeram seus visitantes queiram apresentá-los para nós. Quem trouxe hoje? Todos os títulos. Pai já viu, pai e a mamãe, né? Isso mesmo. Eu já tive o privilégio de ser apresentado antes, os irmãos agora estão conhecendo. Deus abençoe, obrigado pela presença dos irmãos. E voltando, leve um abraço nosso aos irmãos lá do Jardim Tietê. Quem mais? Irmã Selma. É a vizinha, o nome dela? Mara. Primeira vez também? Já outras vezes, né, Mara? Muito obrigado por sua presença. Deus abençoe. Quem mais? Muito bem, nós iremos agora chamar então as irmãs do conjunto Rosas de Sarão, conjunto feminino. Não é possível? Não é possível agora. Tá bom. Eu queria perguntar se o irmão Eli teria mais um ou dois? Mais dois, pode ser? Não, é o seguinte, eu vou então apresentar o pregador, ele vai ler o texto, o irmão cantará um, e depois, na parte final, o irmão cantará o outro. Pode ser, Luiz? Vamos aproveitar ao máximo a presença dos irmãos aqui hoje. Então, está bem. Nós teremos nesse momento a oportunidade de estar ouvindo a leitura bíblica pelo nosso conferencista, o pastor Salvi Bernardo Júnior, pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, e vice-presidente da Convenção Batista do Estado de São Paulo, terceiro vice-presidente nesta gestão agora. Recentemente, a Convenção elegeu a nova diretoria e nós aproveitamos o ensejo para desejar ao pastor e à sua família uma gestão abençoada na vice-presidência da nossa Convenção, muita sabedoria do alto, inclusive os anseios dos batistas do Estado de São Paulo. E desejamos também ao irmão na Igreja de Nova Jerusalém muito êxito. Esperamos que permaneça aí perto de nós muito tempo e possamos compartilhar outras vezes esta amizade gostosa, uma família simpaticíssima, uma família maravilhosa, e que vai apresentar hoje a família um pouquinho mais completa. Nós todos voltamos só, né? Estão todos aí? Hoje estão todos aí. Vamos conhecer a família completa agora, pessoal maravilhoso e que está trabalhando aqui pertinho de nós. O pastor então lerá o texto desta noite, depois o irmão Eli terá a oportunidade de louvar a Deus novamente. E aí sim ouviremos a mensagem. Hoje, além da minha família, também nos acompanha nesta noite o irmão Antônio Rosa, diácono de nossa igreja, a irmã Lídia, que é a coordenadora da área financeira da igreja, e o nome dela ainda não está ali. Além, né? Está conosco. Esta família que está ali atrás, pediria que eles ficassem em pé. Grande prazer ter vocês aqui conosco. E hoje eu estou com a minha família completa: a Emilce, minha esposa, a Cíntia e o Cristiano. Então, estes são os membros de minha família. Pode sentar. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 12 e 13, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo a estes irmãos o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Que possamos assim vivermos na igreja para a honra e para a glória do nome de nosso Deus. Um certo pastor foi convidado para assumir uma igreja com um templo muito bonito, grande, mas de uma membresia diminuta. Tinham 15 pessoas que se reuniam naquele templo com uma
capacidade de mais de 2.000 lugares, e que permaneciam abrindo as portas do templo para adorar ao Senhor. E aquele pastor, chegando para aceitar aquele desafio de estar liderando aquela igreja, pensou em várias coisas. Quando entregaram um rol de membros para ele, era um rol de membros que tinha mais de 2.500 nomes ali. Era uma igreja espiritual. Os seus membros estavam participando do culto só em espírito, não de corpo. E aquele pastor ficou a pensar como trabalhar com esta igreja espiritual. Como fazer com que eles entendam que o Senhor havia chamados para formar um só corpo e verdadeiramente propagar o nome de Deus. E aquele pastor, então, conversando com aqueles 15 irmãos que permaneciam fiéis, servindo ao Senhor, disse a eles: que tal promovermos o enterro da igreja? Enterro, pastor? Já que a igreja é só espiritual, vamos ver se eles aparecem pelo menos para o enterro. E então anunciou nos últimos 20 dias que haveria em tal data o enterro da igreja. E aí começou a haver um grande alvoroço naquela cidade. Olha, aquela igreja vai ser enterrada. Como que é o enterro de uma igreja? Não sei, mas eu vou saber. E então, no dia marcado, não havia onde colocar pessoas. A igreja estava superlotada. Tinha pessoas em pé no corredor, em pé na lateral, a galeria estava toda lotada. E então o pastor chegou e disse: hoje estamos reunidos aqui para fazer o enterro da igreja. E estava então na frente do púlpito, mais ou menos nessa altura, um caixão. E então as pessoas estavam lá. O que tem dentro daquele caixão? Todo mundo queria saber. E o pastor então fez a mensagem sobre a responsabilidade da igreja e o que a igreja deveria viver e como a igreja deveria agir para que verdadeiramente as portas do inferno não pudessem prevalecer contra ela. E começaram então a colocar e discorrer o que a igreja deveria viver, mas porque ela não estava vivendo, então agora ela seria enterrada. E disse: eu tenho aqui uma relação de quase 2.500 pessoas que são membros desta igreja, e nós vamos dar a oportunidade destas pessoas passarem agora em frente ao caixão, se despedindo da igreja, pois a igreja vai ser enterrada. E então se formou uma longa fila e todo mundo queria saber o que estava no caixão. E então as pessoas chegavam assim na beira do caixão e olhavam para dentro e iam embora. E vinha outro e olhavam para dentro e iam embora. Ao terminar aquela fila, então um membro disse: pastor, faz mais de 2 anos que eu não venho a um culto, mas eu quero fazer uma proposta. Eu agora entendo que eu estou enterrando a igreja. E eu não quero agir mais assim. Eu proponho que agora em diante esta igreja se torne pedras vivas para servir o nome de Cristo. O que tinha então dentro daquele caixão? Era um espelho. Todo mundo que olhava dentro do caixão via o seu rosto.
e via que seria sepultado junto com a igreja. Sepultado a sua vida espiritual, porque não queria servir a Deus. Amados irmãos, o que estamos vivendo para que nossas igrejas se tornem igrejas vitoriosas? Compreendemos nós que para que a nossa igreja seja uma igreja vitoriosa, é necessário compreendermos o que Paulo está dizendo em Efésios, no capítulo 4, e ele começa a discorrer o seguinte aspecto a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação, como fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor Jesus veio com duas missões precípua na face da terra. A primeira missão foi de salvar o homem que se havia perdido, mas a sua segunda missão foi organizar a sua igreja, o qual ele é o cabeça, e por ele ser o cabeça, ele tem nos chamado com esta responsabilidade de formarmos então este corpo, e este corpo ele determina que deve ser em humildade. O que é ser humilde? Muitas vezes, quando queremos apontar uma pessoa humilde, olhamos para uma pessoa pobre. Humildade não tem nada a ver com pobreza. E foi isso que Jesus demonstrou. Jesus Cristo, quando disse a Pedro: Pedro, vou lavar os teus pés, Pedro disse: de maneira nenhuma. E então o Senhor Jesus disse para ele: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não terá parte comigo no reino dos céus. E então Pedro disse: Senhor, lava-me por inteiro. E ele disse: não, Pedro, só os pés. O Senhor tem determinado para nós, para considerarmos os outros superiores a nós mesmos. O que é considerar o outro superior a mim mesmo? É eu estar numa posição de servir ao meu irmão com toda a alegria do meu coração, porque o Senhor me colocou irmanado a Ele para que o ajude na caminhada e possa vencer todos os obstáculos que venham por sua vida. Mas a palavra de Deus continua a dizer: para que esta igreja seja vitoriosa, é necessário que os seus membros sejam mansos. Por isso o Senhor usa um exemplo primordial para descrever aqueles filhos de Deus. Ele diz que nós somos o quê? Esqueceram? Nós somos o quê? Ovelhas. Não bodes. Ovelhas. Ovelhas de seu pasto. Por que ele diz que nós somos as ovelhas? Porque a ovelha é um dos animais mais indefesos que existe. Quando você vê um rebanho de ovelhas, o que a primeira ovelha fizer, todas as outras farão, porque elas confiam que aquela deu um sinal, e o sinal que ela deu é certo. Se a primeira pular, todo o rebanho vai pular naquele local. Pode ser que não tenha absolutamente nada, mas todos vão pular, porque a primeira pulou. Elas agem
em conjunto. Mas o Senhor também disse que nós somos essas ovelhas que fomos reputadas para o matadouro. Quando a ovelha é atacada, ela se abaixa, não sai som de sua boca e escorre lágrimas dos seus olhos. E é assim que o Senhor espera a ação e a atitude de todos os seus filhos. Ele espera que os seus filhos, mesmo que estejam passando pela situação que Estevão passou, quando estava sendo apedrejado, olhou para o céu e disse: ó Pai, não lhes impute este pecado. Até o último momento, ter e sentir misericórdia daqueles que não conhecem a verdade. Isso é ter uma atitude mansa diante das pessoas. Mas ele agora coloca duas outras coisas: a longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Conheci uma pessoa que chegou e disse o seguinte: ele estava sendo zombado, e então um menino chegou para ele e deu um tapa no rosto e disse: você não é crente? Ele disse: eu sou. Então agora vire outra face. E ele então pegou e virou a outra face. E ele pegou e deu outro tapa na outra face dele. Ele é crente mesmo. Só que depois disso a Bíblia não diz mais nada. E pulou para cima dele e deu um couro, né? O Senhor não diz para agirmos desta maneira. Ele colocou oferecer a outra face exatamente para que pudéssemos compreender que devemos ser longânimos na nossa ação. E assim a obra de Deus se fará através de nós. Por isso que o amor que o Senhor tem plantado em nossas vidas, e é o amor de Deus que permite com que o seu rebanho, o seu povo, possa permanecer junto, formando um só corpo, sendo a família de Deus. Ele coloca aqui as 4 características desse amor: é tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí você para e me pergunta: mas pastor, onde está a parte bonita do amor? Esta é a parte bonita. Porque se você viver este amor, a palavra de Deus nos diz que ele jamais acaba. O Senhor diz que ele formou o seu corpo, demonstrando a cada um de nós que até mesmo os membros mais fracos são necessários. Por que são necessários? Porque devemos procurar no rebanho de Deus guardar o vínculo da paz. E para que este vínculo da paz possa ser guardado em nossas vidas, é necessário que esta igreja, que é vitoriosa, precisa compreender o seu papel. E o seu papel é buscar o aperfeiçoamento na vida de todos os membros. E se nós assim buscarmos esse aperfeiçoamento, então o nome de Deus vai ser engrandecido. Agora, para ter esse aperfeiçoamento, o que devemos deixar? Muitas pessoas lembram do convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E estão agindo 10, 20 anos dentro da igreja ainda dizendo: pastor, ainda não entreguei essa área nas mãos de Deus. Esquecendo que o Senhor vem nos dizer constantemente que pelo tempo nós já deveríamos ser mestres. E não somos mestres e ainda necessitamos constantemente de tomar o leite materno, leite espiritual. E assim não temos o crescimento que o Senhor tem proposto para as nossas vidas. Mas o que Ele deseja é que nós verdadeiramente experimentemos o alimento sólido,
que através deste alimento sólido vai fazer com que cresçamos e possamos então atingir a maturidade na vida cristã, a estatura do varão perfeito. Mas ele diz aqui algumas coisas que, se nós vamos seguir a Cristo, precisamos deixar de praticar. E por que ele disse isto? Ele disse lá: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. E quando nós vamos ser esses pescadores, temos que lembrar que há 3 coisas que nós temos que viver. Ele diz: tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E para vivermos estas 3 situações em nossas vidas, para termos o aperfeiçoamento, então é necessário, primeiro, despojarmos do procedimento do homem anterior. O velho homem. Ele continua a dizer: deixar a mentira, não dar lugar ao diabo. Quem furtava, não furte mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda a malícia. Estas coisas não devem estar no meio da igreja, se ela pretende ser uma igreja vitoriosa. E esta não é a responsabilidade somente na vida do pastor, somente na vida do corpo diaconal, somente na vida da liderança da igreja. Esta é uma responsabilidade de todos os membros que compõem a igreja. Muitas vezes nós falamos: pastor, eu não sou capacitado para estar chamando a atenção. A palavra de Deus não diz que devemos chamar a atenção. A palavra de Deus diz que nós devemos exortar em amor. A única frase que precisaríamos estar dizendo se presenciamos tais cenas como estas é perguntar: meu irmão, se Jesus estivesse no seu lugar, ele estaria fazendo isso? Isto é amontoar brasas vivas na cabeça dos nossos irmãos. E esta igreja, se quer ser vitoriosa, precisa sim viver para a honra e para a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Paulo vem diante de nós e agora coloca que o Senhor espera o aperfeiçoamento dos seus santos. Como vai haver aperfeiçoamento se a igreja não meditar na palavra de Deus dia e noite? Se a igreja não orar sem cessar? Se a igreja não sair para discipular? Comecei a estimular a igreja a discipular lá em Campinas. E aconteceu uma situação muito marcante. Uma jovem adolescente convidou 2 amigas e disse para elas: olha, nós estamos hoje aqui no Play Center, mas eu queria convidar vocês para amanhã de manhã estarem lá na igreja. Tá bom, eu acho que vou. E aí então eles voltaram para Campinas e no domingo de manhã chegaram aquelas 2 adolescentes. E eu perguntei: quem são vocês? E elas disseram: nós somos amigas. E disse o nome de quem elas eram amigas. E eu fiquei preocupado, porque eu não tinha visto aquela adolescente chegando na igreja. E aí cheguei para uma das suas primas: você sabe onde está esta adolescente? E ela disse: pastor, ela ficou dormindo em casa. Então eu disse para ela: então liga correndo para a casa dela, diz que as suas 2 convidadas estão aqui na igreja. E então ela ligou para ela, e aí então ela levantou, se aprontou e veio correndo, mas chegou quase no final do culto. E aí então as suas amigas chegaram para ela e disse:
Mas você nos convida e não vem? Muitas vezes nos deparamos diante de tais cenas. É porque não compreendemos que esta casa é a nossa casa. Nós é que formamos este corpo. E somos responsáveis pela integração deste corpo, pela alegria deste corpo, pela maturidade deste corpo, pelas vitórias deste corpo. Mas também somos responsáveis pelas derrotas que ele vier a sofrer, porque nós não cooperamos. E a palavra de Deus diz: se nós desejamos que a nossa igreja seja vitoriosa, é necessário, em primeiro lugar, que eu, como um filho de Deus, seja vitorioso na vida cristã. E então o nome de Deus será engrandecido. E à medida que assim viver, este nome de Deus vai penetrar em minha vida e vai me transformar para que verdadeiramente eu possa ter a mente de Cristo. E ao ter a mente de Cristo, então irei transformar o mundo pela renovação que Ele tem dado ao meu entendimento. E assim experimentarei a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus atuando em minha vida e através de minha vida. A palavra de Deus diz que o Senhor espera que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E Ele faz-nos lembrar, no versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A igreja vitoriosa pode declarar que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas para que isto ocorra, é necessário você, meu irmão, que é parte desta igreja, que o irmão não dê lugar ao diabo. E o Senhor tem dito que Ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Para isso é necessário levarmos o nosso relacionamento com Deus a sério. É necessário nos colocarmos diante de Deus sabendo que Ele nos chamou para sermos santos, porque Ele nos comprou, porque Ele nos redimiu e porque Ele tem nos feito crescer para a honra e para a glória do seu santo nome. O irmão deseja esta igreja vitoriosa? Então seja um servo vitorioso, e o nome de Deus será honrado e será glorificado. Amém? Amém. Enquanto o irmão Eli adora mais um hino, e a irmã Viviane, nós estaremos meditando no que ouvimos, uma atitude de receptividade a que o Espírito de Deus deseja imprimir nossa consciência hoje à noite. Nos dar esta chance. Às vezes temos tão poucas oportunidades de momentos assim, de abertura, para o Senhor agir, fazer os acertos dentro de nossos corações. E esse momento na igreja é um momento estratégico. A igreja existe para isto. Dar aos crentes essa oportunidade de se acertarem com Deus ao longo da carreira. Vamos louvar então, enquanto nos abrimos para o Espírito de Deus mais uma vez.
Se o seu fardo é tão pesado e difícil é viver assim, vem descansa em meio às sombras, contempla Cristo sim e seu amor. Lá na cruz, este dom precioso deu Jesus. Não há maior amor que o céu na cruz. Esse amor transforma a vida, cura ao pecador, enche a vida de alegria, faz brilhar o interior. Vem viver a linda história de alguém que morreu para nos salvar, pois não há amor no mundo igual ao de Jesus. Oh, não, não há. Lá na cruz, este dom precioso deu Jesus. Não há maior amor que o céu na cruz. Este amor jamais vacila e concederá perdão para a alma entristecida. É Jesus a solução. É Jesus a solução. É Jesus a Nós temos agora uma paz especial pela Comissão de Eventos da Igreja. O irmão Joás Azevedo Batista está com a palavra então neste momento. Queridos irmãos, nós estamos neste mês de agosto comemorando 32 anos da nossa igreja. É, na verdade, um mês de muita alegria, né, uma festividade desta. Uma igreja madura, uma igreja que já vem todo esse tempo trabalhando, né, engrandecendo e honrando o nome do Senhor. Nós vamos agora ouvir um pequeno texto e vamos lembrar dos pioneiros, dos primeiros irmãos que começaram
o trabalho aqui nesta igreja. Então, a irmã Sandra estará lendo um pequeno histórico daquele tempo, daqueles irmãos que começaram aqui esse trabalho. Foi em agosto de 1965 que um pugilo de irmãos valorosos organizou a Igreja Evangélica Batista em Jardim Quarto Centenário, hoje cidade. Todos eram possuídos do mesmo amor, da mesma fé, do mesmo ânimo de comunicar a mensagem do Evangelho aos habitantes de sua proximidade e à cidade de São Paulo. Esses homens e os crentes fiéis que lhe seguiram as pegadas deixaram para nós precioso legado, o que nos torna grandes devedores. Nós lhe devemos a mensagem que sem temor pregaram, a doutrina que com diligência transmitiram a palavra de Deus, que nos torna sábios para a vida eterna. Nós lhe devemos o exemplo de uma vida simples e correta, caracterizada por piedade, integridade e serviço, razão porque temos de atentar para a sua maneira de viver. Nós lhe devemos o exemplo de efetivo compromisso com Cristo e sua Igreja, com a cooperação denominacional, com a atividade missionária nacional e além fronteiras, com a educação teológica e ministerial, com a educação em outras áreas da cultura e da ação social. E como constituem grande nuvem de testemunhas, a semelhança dos heróis da fé referidos em Hebreus 11, a acompanhar nossa corrida no estádio da fé, de certo desejam que lhes paguemos a dívida, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. E recordemos, pois, o exemplo dos pioneiros que combateram o bom combate, acabaram a carreira e guardaram a fé. E prossigamos firmes até a volta do Senhor. Então nós nesse espaço lembramos os nossos pioneiros, mas agora estaremos também em uma homenagem especial, lembrando dos 20 anos de pastorado, um pastorado brilhante aqui do nosso pastor Haroldo conosco. Então nós estamos também com o coração feliz nessa noite, nós vamos homenagear o nosso pastor por esses 20 anos de ministério entre nós. Nós trouxemos a igreja nessa noite agradecida ao irmão pelo tanto que representa a nós. Na verdade foram 20 anos longos de bastante trabalho, com 3 igrejas, pastor, formadas, 3, Igreja Batista em Jardim Paraguaçu, Igreja Batista em Vila Nova York e Igreja Batista, irmãos me ajudem, Jardim Caçula e Santa Teresa. Então, na verdade foram 4 igrejas, durante todo esse tempo. Também está no sonho do pastor, já compramos, adquirimos o seu ministério, um terreno onde será a sede do nosso futuro templo. Ainda o projeto está no coração, o pastor está no coração de todos nós. Nós ainda um dia estaremos lá, glorificando ao Senhor num templo novo. Amém? Então é isso, irmãos. Foi uma caminhada grande, estamos nela. Temos caminhado assim, mas nesse espírito de vitória. Nós vamos agora, gostaria de conhecer, ontem foram chamadas à frente algumas pessoas que estiveram aqui quando da ordenação do pastor, que foi em 13 de agosto de 1977. Hoje nós gostaríamos de conhecer algumas pessoas que também foram, por exemplo, que foram aceitaram a Cristo por intermédio do pastor Haroldo. Então eu gostaria de saber se nesta noite tem entre nós pessoas que tenham aceito a Cristo por intermédio do pastor Haroldo. Alguém que através de uma mensagem, de um apelo que ele teria feito no final de um culto, foi decidido por ele. Eu gostaria de saber se tem alguém. Eu gostaria que viesse à frente aqui. Nós vamos terminar de forma solene o trabalho. Há mais alguém, além do irmão Donizete? Há outros? Aí estão os frutos do trabalho de 20 anos do nosso querido pastor Haroldo.
Nós gostaríamos também de saber se há pessoas que foram batizadas pelo pastor Haroldo. Então, se você foi batizado pelo pastor, nós gostaríamos que você viesse também à frente para poder dar um abraço com você nesse momento gostoso de confraternização. E os casais cujo casamento foram celebrados pelo pastor Haroldo. Então, se você foi casado pelo pastor Haroldo, então vem também, o pastor vai dar um abraço para você, lembrando esse período de ministério. E ainda queríamos conhecer as crianças que foram apresentadas ao Senhor nesse período. Acho que as crianças ficam já adolescentes. 20 anos. Eu não fui, mas eu tenho 21. De batismo, né? Nós vamos cantar o hino, todos agora em pé, o hino 454, Vitória nas Lutas. Depois nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por tantas vitórias que Ele tem nos concedido, tem concedido ao pastor, né? Você dá um abraço também ao pastor. Vamos cantar. Estamos passando um pastor, uma singela contribuição, né? Não representa aquilo que gostaríamos que ele recebesse nesse momento, não representa. Nós esperamos que nesse valor que ele está recebendo ele possa ter bom proveito e possa significar o amor que nós sentimos nele, né? E gostaríamos realmente de poder estar dando mais, mas o pastor vai compreender a situação da igreja. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por esse momento.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esse culto. Nós agradecemos, ó Deus, por este aniversário da nossa igreja, ó Pai, 32 anos de lutas e de vitórias também, ó Pai. Nós agradecemos, ó Pai, por este momento bonito, alegre, aqui na frente. Tantas pessoas, ó Pai, que de alguma forma, ó Deus, foram tocadas e de alguma forma tiveram, ó Pai, o brilho da passagem desse querido pastor, ó Pai, conosco, Senhor. Nós queremos te agradecer imensamente pela vida do pastor Haroldo entre nós e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor sempre conduza sobre os seus passos, ó Pai, que o Senhor sempre esteja dando mais da sua graça e que por muitos e muitos anos, ó Pai, nós possamos tê-lo conosco. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, podem sentar-se. Eu só quero que vocês fiquem aqui um pouquinho. Esses meus filhinhos, fiquem aqui um pouquinho. Só quero olhar mais um pouco para vocês e dizer que aqui está uma parte, realmente, de tantas pessoas com as quais temos lidado e esses frutos que vão confirmando o ministério. Alguns já foram, antes de nós, para a presença do Senhor. Hoje mesmo, nós estivemos no sepultamento de um irmão, o irmão Antônio, ali no Jardim Santa Terezinha. Ele já há alguns anos não frequentava esta igreja, mas quando ele esteve gravemente enfermo, ele pediu à família que me chamasse. E eu fui pastor dele nessas últimas semanas. Ele queria a minha assistência. Então nós estivemos lá várias vezes, estivemos com os diáconos, estivemos de quartas-feiras, de vez após o culto, nós íamos para lá orar por ele. Mandamos fitas gravadas dos cultos, porque ele queria ouvir a palavra de Deus, não podia estar aqui. E hoje nós estivemos nos despedindo dele, pregando a mensagem no velório. É apenas um até logo. Foram à nossa frente, mas estaremos lá juntos. E o gratificante de fazer a obra de Deus é que ela se projeta além do tempo e do espaço. Tudo mais o que nós fazemos aqui, por mais maravilhoso que seja, são obras que ficam aqui. Mas as obras que são feitas na esteira do Evangelho de Jesus Cristo são obras que acompanham o crente para toda a eternidade. Por isso vale a pena servir a Deus, vale a pena lançar a semente boa, vale a pena lidar com Cristo até o dia terminar. Porque quando todas as outras coisas falharem, é ali que começa a glória do Evangelho. O dia que se colocar o sol do nosso tempo secular, então raiará definitivamente o sol da justiça. Então isto é algo gratificante e nós recomendamos, nós pastores, obreiros e líderes das igrejas, recomendamos, trabalhem para Jesus Cristo, porque é o que realmente vale a pena. E Deus abençoe. Eu sei que é uma lembrancinha que os irmãos querem me dar e vou aceitar isso com muito carinho, não os números. Eu sei que poderia ter alguns zeros a mais, se dependesse dos irmãos, mas também não é isso que vai fazer a diferença. É a lembrança que vocês tiveram e particularmente o carinho que sempre tem tido por mim, trabalhando ao meu lado, compreendendo o seu pastor e até desculpando suas limitações, mas completando-as. Temos trabalhado juntos para Deus. Deus nos abençoe e nos conserve, sempre amigos, sempre ligados e nos preferindo em honra enquanto Ele não volta. Deus abençoe ricamente a toda esta congregação maravilhosa que eu amo muito. Nós vamos chamar o irmão Eli e a irmã Viviane para mais uma apresentação e encerraremos depois com a bênção apostólica. Nós gostaríamos de convidar a todos os irmãos antes da parte final a estar conosco, compartilhando também de um bolinho aqui ao lado do salão social. Afinal de contas, o aniversário sem bolo não é aniversário. Nós vamos apagar juntos 52 velinhas, 32 da igreja e 20 do pastor Haroldo. Queria lembrar a quem não sabe, então não é lembrar, é comunicar a vocês que hoje é aniversário da Viviane.
Bem, hoje mesmo. Quantas velas põe a mais? Romperá o céu de luz, preparando sua vinda. No céu astros mil aplaudirão o cortejo triunfal, e a luz do seu olhar vai brilhar sobre os santos, e então nós veremos o Salvador. Oh, sim, nós o veremos e o contemplaremos face a face em toda a sua glória. Oh, sim, nós o veremos e o contemplaremos face a face. Oh, Salvador.
agradecimentos aos visitantes todos que estiveram conosco, compartilhando desta festa espiritual, este momento marcante na vida nossa, ao pregador, pastor Salomé Bernardo Júnior e sua família, a irmã Eli, a irmã Viviane, participarem conosco. E todos os irmãos, membros da igreja, presentes hoje, dizendo aqui com suas presenças que tudo o que querem dizer, a presença de vocês aqui hoje diz tudo. Nós vamos agora impetrar a bênção apostólica, aguardaremos o pós-lúdio para então nos dirigirmos aqui para o lado, onde nós teremos um momento gostoso de convívio e apagando um bolinho com 53 velhinhas, 32 da igreja, 20 do pastor e um aninho da Viviane. Tá bom? Vamos parar juntos. Oremos então, amados. Agora, Senhor, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o teu Filho, o amor insondável de Deus, o eterno Pai, as sublimes e doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com o teu povo reunido neste lugar e em toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.